Olá, de volta para mais uma entrevista. Hoje vou conversar com o Fernando Santos, que é um analista tributário da Receita Federal, reta final, né, para entrega da declaração do imposto de renda. Fernando, seja muito bem-vindo, prazer em tê-lo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, esclarecendo as dúvidas sobre declaração de imposto de renda e sobre imposto solidário também. Sim, a gente vai falar do imposto solidário, que é digamos assim, uma novidade boa, principalmente para São José dos Campos, né? O imposto solidário acontece em várias outras cidades, mas vamos focar em São José dos Campos por enquanto. Mas, Fernando, essa época do ano é a época que você é uma das pessoas mais procuradas para entrevista, para orientações. É a época da declaração, né? Da entrega, né? É um período, imagino que para vocês na Receita, um dos períodos mais movimentados do ano, né? Isso, a entrega começou no dia 17 de março, né? Vai até o dia 30 de maio, e esse momento é o momento de tirar dúvidas, esclarecimentos, porque sempre tem algumas mudanças em relação às declarações do ano anterior, e a gente sempre está aí disponível para estar esclarecendo as dúvidas dos ouvintes. E você responde por toda a nossa região aqui do Vale do Paraíba, como é que é o trabalho? Isso. Eu pertenço à delegacia da Receita Federal de São José dos Campos, é a delegacia que abrange todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, são 39 cidades. Bom, tá mais fácil a cada ano que passa preencher o formulário da entrega. A gente fala formulário, né? Quem ouve a palavra formulário acha que vai entregar no papel ainda, isso aí não existe mais. Mas tá muito mais fácil a cada ano fazer a entrega. Isso, sabe que você falou em formulário, né? Vamos lembrar uma época que era feito tudo em papel, né? O contribuinte tinha que ir até uma unidade da Receita Federal, pegava o manual em papel, pegava os formulários, ia para casa, lia o manual, depois tinha que preencher o formulário, fazer os cálculos. Hoje, a partir do momento que é um programa, né, que a gente chama de PGD, Programa Gerador de Declaração, você tem muito mais fácil, não precisa saber legislação do imposto de renda, você não precisa conhecer a tabela do imposto de renda, porque o programa calcula tudo para você. Hoje, fazer a declaração de imposto de renda é você preencher fichas. Inclusive, a própria declaração está dividida lá em fichas, né? Fichas rendimentos tributáveis, fichas rendimentos isentos, então são fichas. Então, hoje, se a pessoa sabe preencher uma ficha, ela sabe fazer a declaração de imposto de renda. E vem praticamente um dos modelos, né, a serem utilizados, já vem praticamente preenchido, né? Já vem com informações do ano anterior. Se alguém pagou para você, já aparece ali também. É mais ou menos isso, é um modelo mais fácil. Então, hoje, para facilitar tudo isso, a Receita disponibiliza a declaração pré-preenchida. Só que para você poder utilizar a declaração pré-preenchida, você precisa ter uma conta GovBR nível ouro ou prata. Se você tiver conta GovBR ouro ou prata, ao momento de você preencher a sua declaração, você informa que quer preencher a partida pré-preenchida, informa a sua senha na conta GovBR e ele já traz informações de rendimentos, informações das suas deduções, né, os gastos que foram dedutíveis do imposto de renda, informações sobre rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte, traz os seus saldos de conta corrente, traz as informações da declaração anterior. Então, quer dizer, a declaração ela sai quase pronta, vamos dizer assim. Agora, o que é importante é que, embora a Receita disponibilize essas informações, o contribuinte tem que conferir todas as informações. Então, se tiver alguma informação errada, o contribuinte deve excluir. Se não tiver correto o valor, ele deve alterar o valor. Sim. E se faltar alguma informação, ele tem que incluir informação. Porque a responsabilidade, no final de contas, é do contribuinte. Então, toda informação que tiver na declaração, a responsabilidade é do contribuinte, mesmo que na pré-preenchida venha aquele valor. Então, por exemplo, se vier um valor na pré-preenchida que o contribuinte identificar que não é dele, ele deve excluir aquele valor. Tá. Porque a informação que a Receita disponibiliza é a informação que terceiros passaram para a Receita. E pode ter erro. Ali para cruzar os dados. Exatamente, pode ter algum erro. Tá. Então, se aquela informação não é dele, ele identifica que não é dele, mas é um gasto dedutível, aí interessa para ele deixar na declaração e ele deixa na declaração, em algum momento a Receita Federal pode cobrar aquela informação dele e ele, logicamente, não vai ter comprovante e aí ele vai ser penalizado. Então, o importante é, a declaração pré-preenchida é para facilitar. Então, no momento que você vai fazer a declaração, o que você precisa fazer? Você precisa juntar toda a documentação, os informes de rendimentos, os informes bancários, as informações sobre imóveis, sobre seus bens, e você vai preencher a declaração. A declaração pré-preenchida é para facilitar. Ao invés de você preencher, já vem preenchido para você. Sim. Então, você confere o valor, é esse, confere, não precisa preencher. É para facilitar, para você não precisar preencher o valor. Mas a responsabilidade do que tiver na sua declaração é sempre sua,
independente de quem faça a declaração. Então, se você passa para um terceiro para fazer a declaração, se você contrata uma pessoa para fazer a declaração, mas a responsabilidade é sempre do contribuinte, é o contribuinte que vai ser intimado e responsabilizado por todas as informações que constam na declaração. A entrega vai até o dia 30 de maio, mas muita gente deixa para entregar na última hora, nos últimos minutos. Eu não sei se a pessoa fica muito tranquila, né? Ah, vou entregar no final, ou se realmente falta algum documento, enfim, mas isso é comum, né? Infelizmente, isso é comum, até historicamente, no último dia de entrega da declaração, em torno de uns 10% do quantitativo de declarações são entregues no último dia. A Receita Federal está preparada para receber esse montante de declarações, então não vai ter problema com o sistema, ela vai conseguir transmitir. Mas existe algum problema, acabou de ter algum problema técnico, de repente tem problema no computador dela, falta energia, tem problema de acesso à internet e não consegue entregar a declaração. Então, a orientação é nunca deixar para o último dia E o fazer a próprio declaração antes. contribuinte pode ter problema técnico no computador dele, uma falta de energia elétrica. Isso. E aí, se passar, se não entregar até o dia 30, o que acontece? Então, precisa identificar se aquele contribuinte estava obrigado Tá. ou não à entrega da declaração. Então, na instrução normativa, são 12 situações de obrigatoriedade de entrega. Se o contribuinte se encaixar em pelo menos uma delas, está obrigado à entrega da declaração, né? Então, as principais, o contribuinte que teve rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte de valor superior a R$ 33.888, está obrigado à entrega da declaração de imposto de renda. Contribuinte que teve rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 200.000, está obrigado à entrega da declaração. E o contribuinte que, em 31 de dezembro de 2024, teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos superiores a R$ 800.000, está obrigado a entregar a declaração. Então, se ele se encaixa em uma dessas situações, ele tem que entregar a declaração até 30 de maio. Se ele não entrega a declaração até 30 de maio, entrega depois, ele vai pagar uma multa. A multa é de 1% ao mês sobre o imposto devido, o valor da multa pode chegar até 20% e o valor mínimo é de R$ 165,74. Então, ele tem que identificar, está obrigado, porque aquele contribuinte que ele não está obrigado, ele pode entregar espontaneamente a declaração. E esse contribuinte, se ele entrega depois do prazo, não tem multa. Mas aquele que está obrigado tem que entregar no prazo, senão vai pagar multa. E o outro problema é se ele não entrega. Esse que está obrigado e não entregar a declaração, ele vai ter o CPF, ele vai estar pendente de regularização. E com o CPF pendente de regularização, ele não tira certidão negativa, ele tem problema aí já não é da Receita, aí são terceiros, tá, que utilizam o cadastro da Receita Federal, identifica que esse contribuinte está com o CPF pendente, e aí eles criam algumas restrições. Por exemplo, as instituições financeiras, ele não consegue fazer movimentação na conta, ele não consegue receber um benefício, se tiver aposentadoria, não recebe. Inclusive, até ficamos sabendo que se ele for comprar numa farmácia popular, ele não consegue fazer uma compra de medicamento na farmácia popular se ele tiver com o CPF pendente de regularização. Então, tem que tomar cuidado. Se estiver obrigado a entregar a declaração, tem que entregar. Muito bem. E nós temos o imposto solidário, né, que é um tema que a gente já vem conversando aqui no MEION há bastante tempo, né? Inclusive a Prefeitura de São José dos Campos fez um evento específico, né, para apresentar o imposto solidário. O Fernando esteve neste evento. Explica para a gente como é que funciona o imposto solidário. As pessoas, de uma certa maneira, uma porcentagem ali do imposto de renda vai para instituições na cidade, né? Vamos falar sobre esse assunto. Isso. A gente sempre fala que a gente paga muito imposto e a gente não vê a aplicação desse imposto, não vê o retorno. O imposto solidário é um imposto que você consegue acompanhar e ver aonde que está sendo aplicado isso daí. Todo mundo que faz a declaração de imposto de renda, você fazendo a declaração de imposto de renda e somente no período de entrega da declaração, que começou 17 de março e vai até 30 de maio, você pode fazer essa destinação. Para fazer a declaração de imposto de renda, existem duas formas de tributação. Ou você faz a declaração pelo formulário completo, que são as deduções legais, ou pelo desconto simplificado. O próprio programa do imposto de renda, ele vai te dando os dois resultados. Quando for mais benéfico para você fazer por deduções legais, o mais benéfico seria o quê? A forma de tributação que você vai pagar menos imposto ou a forma de tributação que você vai ter uma maior restituição. Se essa forma de tributação for deduções legais, aí sim, você pode fazer essa destinação do imposto de renda. A destinação ela é de 6% do imposto devido, só que
até 3% você pode doar para o Conselho da Criança e Adolescente e mais 3% para o Conselho da Pessoa Idosa. Não dá para você ter uma ideia nesse momento se já aconteceram doações, é só depois que finalizar todo o processo? Não, já temos já temos alguns números de doação, mas esses números ainda estão baixos, por quê? Porque as pessoas estão entregando as declarações e, como o pagamento pode ser feito da doação até 30 de maio, elas estão esperando a data 30 de maio para fazer o recolhimento, que inclusive dia 30 de maio é o pagamento da primeira parcela do imposto de renda ou da parcela única, então provavelmente está esperando para pagar junto, mas aí a gente já tem alguns números já, toda semana a Receita tem divulgado, atualizado esses números, mas os números estão baixos. De uma forma geral é baixo, nesse período ainda por causa disso, que ainda tem o pagamento até 30 de maio, é menor ainda. Para chegar nesse imposto solidário, tem a participação da prefeitura também, né? A prefeitura faz tipo de um convênio com a Receita Federal para poder ter essa integração? Então, a Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos, que abrange todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, são 39 cidades. Então, essas 39 cidades, cada uma teria um conselho da criança e adolescente e um conselho da pessoa idosa. Isso. Agora, esses conselhos só existem por iniciativa do prefeito. Tá. Então, é o prefeito que cria o conselho. Então, tem uma lei municipal que vai criar o conselho. Essa mesma lei pode criar o fundo, ou de repente criou o conselho, mas ainda não criou o fundo, uma outra lei vai criar o fundo. Essa outra lei que cria o fundo tem que identificar quem vai ser o gestor do fundo. Com essa documentação de criação do fundo, identificação do gestor de fundo, que é um servidor da prefeitura. Essa documentação o pessoal do conselho vai até a Receita Federal e cria um CNPJ. Então, o fundo no qual o conselho administra tem um CNPJ. Com o CNPJ, ele tem que abrir uma conta corrente específica do fundo, exclusiva para fazer a movimentação desse dinheiro da destinação do imposto de renda. E depois ele precisa fazer um cadastro junto ao Ministério da Cidadania. Normalmente é feito no segundo semestre, esse cadastro, e vai até mais ou menos 15 de outubro. E o Ministério da Cidadania que comunica à Receita Federal que aquele fundo está regularizado, está cadastrado, e a Receita Federal inclui esse fundo na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Então, os conselhos que passar por todo esse processo, o CNPJ do fundo vai constar na declaração de imposto de renda e somente aí que as pessoas conseguem destinar, porque quando ela entra na declaração, já vai aparecer, ele identifica que a doação é para criança e adolescente ou para pessoa idosa, é uma doação municipal, porque pode ser federal, estadual ou municipal, e ele vai escolher o município, por exemplo, São José dos Campos. Tá. Só que para aparecer o nome São José dos Campos, precisa passar por todo esse processo, precisa estar regularizado e aí ele consegue fazer essa doação. Como você falou no início, né, desse tema imposto solidário, né, as pessoas sempre questionam, né, para onde vai o dinheiro. Então, aí pelo menos nós temos dois caminhos bem claros, né, que o contribuinte vai ter a certeza que o dinheiro vai ser aplicado e depois pode acompanhar também, né, porque o conselho é aberto para as pessoas também obterem as informações do adolescente e também do idoso. Isso. Então, como é que esse dinheiro, a doação é até 30 de maio. Os contribuintes podem fazer o pagamento até 30 de maio. A Receita, normalmente, lá para o mês de outubro, repassa esse valor para o fundo, né? E chegando esse dinheiro no fundo, como é que chega nas entidades beneficentes? Primeiro, a entidade beneficente precisa estar cadastrada no conselho. Logicamente, o conselho vai verificar a documentação, se realmente ela pode estar cadastrada no conselho. É o primeiro passo. O segundo passo, que essa entidade precisa ter um projeto aprovado no conselho. Então, imaginar uma entidade beneficente que cuida de criança, uma creche, e quer fazer uma reforma no refeitório, né? Vai ter um gasto lá no refeitório e vai pleitear um dinheiro justamente para fazer essa reforma. Precisa fazer um projeto de quanto vai gastar, de quais valores, apresente esse projeto no conselho. O conselho, tanto da criança e adolescente como da pessoa idosa, ele é paritário. Então, metade dos conselheiros são servidores da prefeitura e metade é da população. Né? E os conselheiros vão analisar esse projeto, vão aprovar ou não. Se aprovar o projeto, esse projeto fica apto para receber esse valor. Sim. Entende? Então, quer dizer, esse dinheiro
vai para as entidades beneficentes que estão cadastradas no conselho, mas que têm projetos aprovados no conselho. E depois, na hora de repassar esse dinheiro, o conselho vai fiscalizar para saber se realmente aquele dinheiro está sendo empregado naquele projeto, né? Naquele curso que apresentou. Então, existe todo esse acompanhamento. E no site da Receita, toda semana ele vai atualizando os valores. Então, logicamente, você não consegue identificar o valor que você doou, porque aí tem dado sigiloso, né? Mas um montante. Então, você entra no site da Receita e verifica que aqui para o Conselho da Criança e Adolescente São José recebeu, sei lá, R$50 mil, vai para o Conselho. Quando for lá para outubro, novembro, que esse valor vai estar na conta, você pode participar de uma reunião dos conselhos, que a reunião tem que pelo menos ter uma por mês e ela está aberta para a população. Você participa e realmente você vai ver que o presidente do conselho vai estar falando que recebeu aquele valor e vai identificar para quais entidades beneficentes que aquele valor ele está sendo destinado. Então, quer dizer, você faz a doação, não desembolsa nem um centavo a mais do seu bolso, a gente usa até o termo doação, porque é o que está no Estatuto da Criança e Adolescente, mas como eu vou explicar, não é exatamente uma doação, é uma destinação. Porque quando a gente fala doação, da pessoa que está doando, é um dinheiro que você desembolsa e não volta para você. Estou tirando do meu bolso e dando. Exatamente. Não. E não é isso, não é isso. É exatamente aquele valor que você já ia pagar mesmo de imposto. Então, vai para o Conselho da Criança e Adolescente esses valores. Quer dizer, ao invés de ir para o governo federal, digamos assim, vai para... O destino é algum projeto dentro da cidade, né? Isso. Fica mais simples. Isso. Vamos dar um exemplo. Você fez a sua declaração de imposto de renda, e aí você viu o resultado. Então, primeiro, não dá. Vamos imaginar que você está fazendo a sua declaração pela primeira vez. Eu não posso te garantir que você vai conseguir doar, fazer a destinação ou não, porque eu não sei se você vai entregar pelo formulário completo ou pelo simplificado, qual que é melhor para você. Então, faz a sua declaração está pronta. Não tem mais nada para você fazer na sua declaração. Você olha o comparativo que a Receita apresenta. Aí o resultado da sua declaração pelo desconto simplificado e o resultado pelas deduções legais. Você viu que pelas deduções legais é mais benéfico para você, você vai pagar menos imposto. Ok, você vai destinar. Então, vamos supor que o resultado da sua declaração seja imposto a pagar de R$2 mil. De qualquer forma, você vai ter que pagar os 2 mil. Ou você paga de uma vez, em 30 de maio, ou você divide em 8 parcelas, sendo que a partir da segunda parcela você tem correção pela Selic. Mas os R$2 mil você vai ter que pagar. E quando você recolhe os R$2 mil, esses R$2 mil vai para o cofre da União. Agora, você quer fazer a doação e você identifica, o próprio programa calcula para você os 6% do imposto devido e ele identifica que esse valor vai ser de R$500. Você emite uma guia de R$500, recolhe até 30 de maio R$500. Esse valor que você vai fazer da destinação, você não pode parcelar nem recolher depois de 30 de maio com multijuros, não existe isso. Ou você paga 30 de maio, ou se você perder o prazo, fica sem efeito a sua destinação. E você recolhe esse valor de R$500. Só que veja, o imposto, que era 2 mil, passa para 1.500. Ou seja, o valor da sua doação abate integralmente o valor do seu imposto. Sim. Então, se você não doasse o valor de 2 mil, ia tudo para o cofre da União, tudo para Brasília. Você fez a doação de 500, 1.500 vai para o cofre da União, 500 vai para a sua cidade. Vai ser destinado para o Conselho da Direito da Criança e Adolescente, da pessoa idosa da sua cidade, e depois vai ser repassado para as entidades beneficentes. Isso no caso do imposto a pagar. Aí você fala, mas eu não tive imposto a pagar, eu tive uma restituição. Sim. Doação do mesmo jeito, tá? Uma restituição de R$2 mil e você quer doar R$500. Emite a guia de R$500, recolhe o valor até 30 de maio, só que a sua restituição, que era 2 mil, passa para R$2.500. Ou seja, o valor doado é somado ao valor da sua restituição. Nesse caso, veja o que acontece. Você faz uma doação em maio, quando você recolhe a guia, o prazo que você tinha recolher a guia. Vamos supor que você recebeu a restituição em setembro, que é o último lote. Você recebe de volta o valor que você doou e ainda corrigido pela Selic. Porque como soma na restituição, a restituição é corrigida pela Selic, então esse valor que você doou vai ser corrigido pela Selic. Então, você está desembolsando no primeiro momento os R$500, porque você está recolhendo em maio, só que quando você recebe depois em setembro, recebe de volta o valor e o valor corrigido pela Selic. Então, veja, quando você faz a doação, além de um ato de solidariedade, porque você está ajudando as entidades beneficentes que cuidam da criança e adolescente, da pessoa idosa da sua cidade, você está tendo um ato de cidadania. Porque é direito seu
fazer com que parte do seu imposto fique na sua cidade. Então, é um direito do cidadão dizer o seguinte: eu não quero que todo imposto que eu pague vá para o cofre da União. Eu quero que parte do imposto que eu pague fique na minha cidade. Isso que é importante. Bacana. Você tem uma ideia já de quantas mil pessoas na nossa região já entregaram a declaração esse ano? Ainda não tenho os números ainda, eu não lembro assim dos números aqui, porque a gente acompanha todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, mas pelo menos mais de 50%, isso eu lembro, mais de 50% já entregaram a declaração de imposto de renda. Mas assim, sempre nos últimos dias, na última semana, o número sempre é grande. Entrega, muita gente deixa para entregar na última semana. É sempre um risco, a gente não aconselha, é melhor entregar antes. E lembrando, a data importante é 30 de maio. 30 de maio é o prazo de entrega da declaração. A declaração é entregue somente pela internet até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. 30 de maio é o prazo para pagamento dessa guia da destinação do imposto de renda. 30 de maio é o prazo final também para pagamento do imposto. E aí, aquilo que a gente estava comentando, vamos supor que você deixe para o último dia para fazer a declaração e dê imposto a pagar. Você tem que lembrar que você tem que entregar a declaração no dia 30 de maio e já tem que recolher no dia 30 de maio, porque também é o prazo da primeira parcela do imposto de renda ou da parcela única do imposto de renda. E 30 de maio também é o prazo do primeiro lote de restituição. Então, veja, no dia 30 de maio, pessoas de manhã estão recebendo a restituição, pessoal do primeiro lote, e tem gente que nem entregou a declaração ainda, vai entregar a declaração à noite, mas tem gente que já recebeu a restituição. Então, 30 de maio é uma data importante. Então, é melhor antecipar e entregar com antecedência. Fernando, mais algum recado? Eu agradeço demais a tua presença aqui no MEON. Então, é a divulgação da destinação do imposto de renda. A gente tem, infelizmente, um percentual muito baixo. Aqui, no ano passado, aqui em São José dos Campos, apenas 1,7% do que poderia ser arrecadado foi arrecadado. Então, o potencial de arrecadação, eu considero potencial a todos os contribuintes de São José dos Campos que poderia ter entregue a declaração, que entregaram a declaração no formulário completo tivesse doado 6%. Né? Se a gente pensar nesse montante, 1,7% do valor foi arrecadado. Mas assim, na região, 3%, o estado de São Paulo em torno de 2%, o Brasil também em torno de uns 2%. E isso por quê? Porque as pessoas não sabem que poderiam estar fazendo a destinação do imposto de renda, não sabe como funciona a destinação do imposto de renda. Porque eu tenho certeza, se as pessoas soubessem que destinando parte do seu imposto, essa parte ficava na cidade, não ia todo para o cofre da União, eu tenho certeza que ela ia fazer a destinação para que parte ficasse na sua cidade e você sabe exatamente para que vai ficar esse dinheiro. Ele vai para as entidades beneficentes. Então, esse nosso bate-papo é muito importante para a questão de divulgação, que as pessoas possam entender um pouco mais. Porque eu acredito, Fernando, né, pela sua experiência aí na Receita, que o contribuinte fica muito preocupado em acertar e entregar o imposto e se livrar daquilo. Bom, não tenho mais esse compromisso, posso ficar tranquilo o resto do ano. Mas tem esses detalhes, né, essas coisas no meio aí que acabam ajudando as pessoas da própria cidade e muita gente não sabe, né? Isso, muita gente não sabe. E é uma forma que você tem para ajudar a sua cidade, as entidades beneficentes da sua cidade. Então, a gente faz esse trabalho de divulgação, um trabalho também não só na imprensa, rádio, TV, mas eu faço um trabalho diretamente com os conselhos, contato com todos os conselhos, para que, ajudando eles também, a cada conselho na sua cidade, fazer a divulgação. Uma divulgação também a gente trabalha junto com os contabilistas, com os contadores, porque boa parte dessas declarações estão na mão dos contadores. Então, a gente faz um trabalho também com os contadores, para orientar os contadores, para que eles também orientem os seus clientes, para que seja feita essa destinação de imposto de renda, que é tão importante, né? A gente tem contato com algumas entidades beneficentes, e você vê, entidade beneficente que às vezes precisa fazer um bingo para levantar algum dinheiro, precisa fazer uma feirinha, precisa fazer tantas coisas, um almoço, né? Fazer rifa, e esse dinheiro está disponível e as pessoas não doam, estão doando aí 1%, 2% do que poderia doar. Quer dizer, tem um valor muito grande ainda que podia ser doado e não está sendo doado, justamente porque as pessoas não sabem que poderia doar. E aí, até orientando, existem algumas fake news, né? Que a gente, assim, para ajudar
na divulgação não aparece, mas para atrapalhar aparece bastante. Dizendo que, se você doar, a Receita Federal vai fazer uma fiscalização muito mais forte em você. Não existe nada disso, pelo contrário, existe um incentivo da Receita Federal. O que eu estou fazendo aqui, dessa divulgação, a Receita Federal, de uma forma institucional, ela faz essa divulgação no próprio site dela. Existe uma página do Imposto Solidário, onde é feita toda a divulgação, onde tem folders, onde tem vídeos orientando a destinação. Então, a Receita Federal incentiva a destinação, então não é feita uma fiscalização maior. E também uma outra fake news que fala que quem doa a sua declaração, ela fica em malha, pelo fato de você ter doado. E não é isso. O que acontece é o seguinte, naquele nosso exemplo que eu falei, você tem uma restituição de 2.000, você informa que vai doar R$500, a sua restituição vai para R$2.500. Só que você pode pagar isso, essa destinação de R$500 até 30 de maio. Então você entregou a declaração no dia 17 de março, no primeiro dia você entregou a declaração, mas só vai pagar essa destinação no dia 30 de maio. A Receita, na hora que recebe essa declaração, ela não pode liberar afirmando que aquele contribuinte tem uma restituição de 2.500, porque ele não recolheu nem o 500. Então, a declaração ela fica retida, esperando o pagamento entrar. Então, se você fez a doação, quer dizer, você colocou na declaração que ia doar, mas ainda não recolheu, a sua declaração está retida por isso. No momento que você paga, o pagamento entra, é feito o batimento, a sua declaração é liberada. Então, ela não fica em malha pelo fato de você estar destinando. Ela fica retida pelo fato de você não ter recolhido o pagamento ainda. Porque o pessoal cria essa fake news e assusta as pessoas acham que não pode doar porque a declaração fica em malha. Mas não é questão da malha, é a questão de ficar retida porque não fez o recolhimento ainda. Perfeito. Muito obrigado, Fernando Santos, analista tributário da Receita Federal, falando da entrega da declaração e dando uma aula para a gente aí sobre imposto solidário. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Eu agradeço, espero estar com vocês em outras oportunidades, porque isso é tão importante a gente divulgar para as pessoas e eu sei que vai ajudar as pessoas mais necessitadas. E o trabalho da Receita não termina agora dia 30, né? Porque muita gente pode pensar, acabou a entrega, agora eles vão descansar o ano inteiro. É muito trabalho. É muito trabalho e depois da entrega da declaração, a gente continua com esse trabalho de divulgação da destinação, só que agora a gente vai trabalhar depois do dia 30 de maio, a partir de 1º de junho, com as jurídicas. Porque a jurídica também pode fazer essa destinação do imposto de renda. Então, no segundo semestre, trabalhar com as jurídicas. A Receita não para. Não para. Não para. Tá certo. Fernando, obrigado, viu? Eu que agradeço. Fernando Santos, nosso convidado aqui em mais uma edição do Meon Entrevista.